Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica. Hoje estamos em um ambiente diferente por conta de condições climáticas, porém estou aqui para fazer a crítica da série The Last of Us, que é Os Últimos de Nós, traduzidos para português. Então deixem seus likes, comentem aqui no YouTube, compartilhem com os seus amigos para fazer o canal crescer e, obviamente, se inscrevam no canal Murilo Critica. E, bom, vamos começar de fato a crítica de The Last of Us. The Last of Us é uma série que veio de um jogo, tá? Pra quem não sabe e não entende o contexto, está assistindo aqui e nunca veio, olhou e nem jogou sobre o universo de The Last of Us, é uma série que veio de um jogo, tá? Ou seja, é uma adaptação. Sendo uma adaptação, tem vários critérios assim da minha nota que vão fazer com que essa série suba ou desça de ranking, tá? E falando em ranking, o nosso ranking anual, né, só para falar e contextualizar que vai influenciar na minha nota final, vai ser dividido entre séries, animações, filmes e jogos. Ou seja, o jogo e a série de The Last of Us não vão estar concorrendo na mesma categoria, sim, categorias diferentes, tá? Então não quer dizer que eu vou comparar de fato o jogo com a série. Então vamos analisar o primeiro quesito técnico, que eu vou falar de fidelidade. Fidelidade ao jogo nós temos. A série é o filme, na verdade, uma obra cinematográfica, vamos dizer assim, uma obra de TV mais fiel ao jogo. De fato, nem Resident Evil, nem outras obras chegaram tão perto da fidelidade que nem The Last of Us. E por esse critério, a série se tornou muito famosa e está entre os top 10 da HBO. E o top 10 séries que muitos avaliadores estão fazendo por aí. De fato, The Last of Us é uma das melhores séries de 2023. E pra mim, no meu critério até agora das séries que eu olhei lançadas em 2023, é a melhor. E com isso, analisando concisamente, né, The Last of Us ele tem vários critérios, como a fidelidade em cada um dos seus episódios. O episódio 1 é muito fiel ao jogo, o episódio 2 e assim por diante. Porém, contudo, entretanto, temos um problema, um pequeno problema em fidelidade ao jogo, em adaptação ao jogo. Que esses problemas ocorrem no episódio 3, que eles fogem muito do que é realmente o jogo. Claro, eles acrescentam muito mais trama pra gente entender certas partes que acontecem no jogo. De fato, isso realmente é muito benéfico para a série. Contudo, entretanto, eles optam por certas mudanças, como por exemplo não ter a interação entre o Bill e a Ellie, que é uma das coisas que eu mais senti falta, e principalmente a parte de ação que ocorre na escola, que eu já vou falar da parte de ação e dos infectados nessa crítica ainda, que é uma coisa, nessa análise de infectados e ação, é uma coisa que está irritando diversas pessoas e análises críticas que estão fazendo por aí. Mas eu vou realmente de fato explicar depois o que realmente é The Last of Us. Contudo, entretanto, todavia, essa parte da escola e essa parte das mudanças por eles optarem fez com que o episódio em si não agradasse certa parcela, né, de uma comunidade. Contudo, entretanto, todavia, as mudanças que foram feitas foram, de certa forma, acrescentar a história. Porém, eu, Murilo Critica, não gostei da parte em que o Bill de fato morre. Porque eles mudaram muito no jogo, do jogo pra série. Na série ele morre de uma outra maneira e no jogo é da forma original, né, da forma matriz. E essa escolha que eles fizeram da mudança, eu preferia na versão do jogo. Claro que outras pessoas vão discordar de mim, outras pessoas vão concordar, mas eu creio que se é pra fazer uma obra totalmente fiel ao jogo, que era o intuito deles, eles deviam optar pela maneira original. Tirando essa parte, vamos continuar a nossa crítica aqui. Que eu vou falar do outro ponto
que é muito positivo na série e no geral, que é o elenco. Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonizam a série, não em todos os episódios, mas em grande maioria deles. E eles dão vida, de fato, ao Joel e a Ellie, respectivamente. E com isso, nessa concessão, né, nessa junção desses fatores, nós temos a relação dos personagens e a relação dos atores que de fato agregam muito positivamente para a série. E de fato, falando na maior parcela, assim, me fez sentir que eu estava realmente jogando assistindo, no caso, como posso dizer, realmente é parecido com o jogo. Eu confundi as ideias, né? Mas é de fato, a gente percebe que aquilo dali veio do jogo. É conciso e é uma coisa realística e que veio do jogo e partiu do jogo e é fiel ao fato, né, ocorrido. Entretanto, nessa relação vai acrescentando, como eu posso dizer, diversos flashbacks no meio do caminho, que não atrapalha de maneira alguma, agrega ainda mais, porque tem umas partes que não existem no jogo, mas que contribuem para entender melhor a realidade daqueles personagens, e que isso nenhuma série adaptável de jogos conseguiu fazer, tá? E quando tinha uma mudança, era uma mudança muito negativa para pior, né? Que foi o caso da franquia Resident Evil, né? Que eu vou falar da franquia Resident Evil assim como comparação, porque é o pior exemplo, né, que a gente tem para dar. E falando agora dos quesitos técnicos e produtivos de The Last of Us. Como assim? Falando de efeitos especiais, fotografia e, em parte, né, cenários. Que esses cenários vêm junto com efeitos especiais. Que eu vou falar agora, de fato, do CGI, que é uma das coisas mais positivas que nós temos. E, entrando aqui num outro tópico, numa outra versatilidade, nós temos o figurino. Que vocês, analisando assim bastidores de The Last of Us, vocês vão ver os instaladores sendo realmente umas pessoas. E essas pessoas, elas estão maquiadas. Não é CGI aquilo dali. E é de fato um absurdo. E é com total certeza que a gente analisa assim e pensa, é um absurdo, né? E isso vai acrescentar muitos pontos à série. O que eu realmente gosto, né? De coisas diferentes, de coisas notáveis no sentido de produção. Outra análise, né, que eu vou fazer de The Last agora é no sentido dos cenários. O CGI, ele influencia nos cenários. Aí vocês devem pensar, nossa, então deve ser tudo uma tela verde horrível, deve ser uma coisa bem genérica. Não. É uma coisa fora dos padrões e é uma coisa realmente que é real, parece ser real, sabe? Tu olha e tu sente que eles realmente gravaram num lugar abandonado, com um monte de estruturas e edifícios danificados, mas não, aquilo é CGI. Aquilo é CGI, gente, aquilo é CGI. E essa noção também contribui para o quesito fotografia, que é de fato maravilhosamente maravilhosa. E os takes, né? Se tu pegar um take da série e comparar com o jogo, eles são basicamente idênticos. Inclusive, as falas do personagem. Que eu achei isso muito bom, né? Porque os diretores, eles realmente pensaram numa adaptação perfeita. No sentido de que, não tem essa de improvisar. Se tu quer realmente fazer a fala, isso o diretor falando pro ator, né? Tu tem que fazer realmente igual a do jogo. Porque a gente está falando de uma adaptação de um jogo para uma série. Então, as falas, elas têm que ser nítidas e idênticas. Claro que tem mais falas que não estão ali de fato. E essas falas que não estão ali de fato, como o Joel e a Ellie caminhando pelos destroços, pega a escada, não faz diferença nenhuma para contextualizar numa série. Outra questão que eu vou falar aqui agora sobre as análises
que algumas pessoas estão fazendo equivocadas de The Last of Us. Tem gente que fala, faltou infectado e faltou ação. Primeiramente, eu tenho muitas maneiras de falar sobre isso. A primeira delas que eu vou falar é justamente analisando o nome do jogo e da série. The Last of Us. Os últimos de nós. Esse nós está se referindo a zumbis? Os últimos de nós zumbis? Não. É os últimos de nós humanos. Ou seja, a série ela não é um foco nos infectados. Ela não é um foco necessariamente na pandemia. O foco dela é sim nas relações que existem entre humanos. Por isso, os últimos de nós. No caso, poderia ser, em outra análise, se queriam zumbis, né? Como, por exemplo, Invasão Zumbi, Guerra Mundial Z, teriam basicamente a mesma trama e o mesmo tom. Mas não, The Last tem um tom diferente, tem uma trama diferente, tem uma narrativa diferente. E isso, de fato, é o que faz o diferencial. E é isso, de fato, que The Last contribui muito e agrega muito para séries e filmes e obras cinematográficas por aí. Em segunda análise, falando de falta de ação. No jogo, tu joga uma gameplay. Uma gameplay tu tem diversas possibilidades de fazer e de passar daquela fase e passar por infectados. Por que eles não agregam nisso na série? Eles quiseram, quem olhou entrevistas de Neil Druckmann, que é o diretor fundamental da série, vão ver que ele quis dar um tom mais realístico. O que quer dizer? O Joel, ele não é um cara que vai lá e vai matar 30 infectados que nem no jogo. Porque ele quis dar um tom mais realístico. Um cara normal não iria fazer isso. Aí vocês dizem, mas o Joel não é um cara normal. Ele é um cara normal. Se vocês forem analisar bem, ele é um protagonista humano. Ele é um protagonista humano como qualquer outro. O Tommy e diversos outros personagens humanos. A Ellie e diversos outros. A Maria. E essas análises de personagens humanos são apenas humanos contra infectados, que têm super velocidade, força, ecolocalização e diversos outros fatores que buffam os infectados. Por isso, eles não apareceram tanto na série. Porque se eles aparecessem muito na série, seria incoerente com o que o Neil Druckmann quis fazer, que é justamente deixar um tom mais realístico para a série. Então eu estou explicando aqui para vocês, para mim, que é um equívoco das pessoas que estão criticando falta de ação e falta de zumbi. Que para mim esse não é o real problema. Para mim, de fato, foi certas mudanças que não contribuíram muito, como o Bill lá, a cena da escola, que faltou, realmente. Aquela cena de ação faltou. De fato, aquela cena iria contribuir muito para a relação e desenvolvimento da Ellie, caso que não aconteceu. Enfim, continuando. E, obviamente, eu tenho que falar da direção incrível, que em diversos episódios mudava o diretor dos episódios, mas eu vou enfatizar aqui Neil Druckmann e Craig Mazin, tá? Que são os cabeças de The Last of Us. Que quando eles anunciaram a série, né, The Last of Us, todos os fãs recuaram. Todos, porque eles sabem que existe a maldição dos jogos que vão pra live action, né? Realmente existe. Mas The Last of Us conseguiu quebrar isso. E com isso, encerrando o tópico, eu dou uma nota 9.3 para The Last of Us. É uma série incrível, é uma série fantástica, a melhor adaptação de jogos que já fizeram. Portanto, contém os seus defeitos em certos episódios, que as escolhas que fazem, inclusive duração e minutos, não contribuem muito para o jogo, para a série em si. Então eu vou encerrando aqui com a nota 9.3. Deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E até a próxima!